Como eu digo para você sempre aqui na igreja, não é possível um pregador pregar sem antes ser ministrado. O que Deus falou comigo através desse texto, eu não consegui nem escrever o suficiente, porque tem tanta riqueza no texto. Aliás, a Bíblia é uma das coisas mais lindas que nós podemos ter. E Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, vai falar sobre Jesus andando sobre as tempestades. Isso também é escrito em Marcos, se eu não me engano em João. E tem uma riqueza de detalhes aqui que eu quero compartilhar com você. Verso 22. Logo em seguida Jesus insistiu, diga comigo, insistiu. Quero que você repita essa palavra de novo, diga insistiu. Esta palavra não é um pedido comum. Essa palavra é uma ordem. O que Jesus está falando, o que o texto está falando é que Jesus deu uma ordem, mandou, foi duro com eles. E o texto continua dizendo: insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago ou sobre o mar, sobre as águas. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu. Diga comigo, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Só para você entender um pouco o contexto, Jesus multiplicou os pães. Foi um verdadeiro milagre, eu preguei aqui sobre isso. 5 pães, 2 peixes alimentam 15.000 pessoas aproximadamente, ou até mais. As pessoas já viram quanto Jesus era poderoso? Porque a intervenção, o milagre na verdade é uma intervenção de Deus no natural. A cura, como o Maurício nos ensinou aqui hoje, testemunhou, é uma intervenção de Deus no corpo, na saúde, na alma, na mente. É uma cura. Mas quando nós falamos de milagres, é a intervenção de Deus no natural. É algo acontecendo de uma forma tão profunda, que transforma o mundo natural. Vou dar um exemplo: água se transformando em vinho. O que está acontecendo aqui nesse texto é uma intervenção divina no mundo natural. Mas tem muitos detalhes nesse texto, assim como a multiplicação de pães, que vão trazer muita riqueza. O primeiro ponto é que Jesus forçou os discípulos a ir para o barco sem ele. Jesus está dizendo: vocês vão para o barco, não é um pedido. A própria palavra no grego vai dizer isso, é uma força. Jesus está forçando eles a entrar no barco sem eles. Enquanto isso, Jesus sobe no monte para orar. Ele se despede da multidão e depois vai para o monte para orar. O grande problema de tudo isso, porque até então nós precisamos lembrar que ali tinha homens capazes, expert na área. Nós precisamos lembrar que no meio do caminho começou uma tempestade. Começaram a passar por momentos difíceis. Se você ler um pouquinho antes, se eu não me engano no livro de João, é um pouquinho antes, você vai ver que eles passaram também por uma tempestade no qual Jesus dormia na popa do barco. Mas o que está acontecendo aqui é que Jesus disse: pode ir sem mim, e no meio do caminho as tempestades apareceram. E aqui começa a primeira reflexão da mensagem de hoje. Por que Jesus mandou eles irem sem ele
e não estava com eles no meio da tempestade. A grande verdade é que tem um destaque maravilhoso nessa parte. Às vezes, eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus vai nos colocar em situações, vai nos conduzir em algumas situações para um verdadeiro teste. Às vezes Jesus não vai estar no barco conosco, vai nos forçar a ir sem Ele, para que no meio do caminho a gente comece a passar por alguns testes. E esses testes, que ninguém gosta de passar, ele tem alguns fundamentos, ele tem alguns propósitos. O primeiro deles, esses testes vêm para nos empurrar para o propósito. Quando Jesus diz, pode ir sem mim, ele não está apenas dizendo, lembra que ele está forçando, ele está sendo duro, ele está dizendo, vão, porque eu quero empurrar vocês para um propósito. Mas para viver esse propósito, Jesus vai testar a nossa capacidade de obediência. Porque os discípulos podiam dizer, não, Senhor, sem o Senhor nós não vamos, sem o Senhor eu não vou. Nós não entraremos no barco se o Senhor não for conosco. E aqui está o teste, se nós somos capazes o suficiente de obedecer quando Deus manda. Porque às vezes nós não queremos entrar no barco, às vezes não parece para nós que é a melhor opção entrar no barco. Mas agora Jesus está testando eles na capacidade de obediência de cada um deles. Por isso que muitas vezes nós somos levados num barco sem Jesus, passando por tempestades no meio do caminho. Outra coisa que esse texto nos revela, que no meio desse caminho, passar por tudo isso, passar por esses testes, é Deus revelando o nível da nossa fé. Se nós temos realmente uma fé suficiente, pastor, mas a Bíblia diz que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, se tiver uma fé como um grão de mostarda. O texto, em nenhum texto está falando do tamanho. E por que como? Porque o grão de mostarda, quando era plantado, ele era pequenininho, mas ele ia expandindo, crescendo, e virava uma das árvores mais potentes e grandes e poderosas. Nós aprendemos a vida toda, se você tiver uma fé pequenininha, é o suficiente, mas isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia está nos ensinando nesta noite que Jesus quer fazer com essa fé que você tem, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, que ela comece a frutificar, germinar, até dar uma árvore, e essa árvore vai crescendo, até que a sua fé seja uma fé muito grande. Muitas vezes nós vamos para o barco sozinhos, e Jesus não vai estar nele, porque Ele está fazendo um teste, testando o nosso nível de fé. Outra coisa, muito importante, muitas vezes nós vamos entrar no barco sem Jesus, e nós vamos ter que obedecer, porque Ele está nos preparando para viver o sobrenatural. Eu sei que por enquanto você está olhando para mim com uma cara assim, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero ficar num barco sem Jesus, eu não quero entrar no mar sem Jesus. Pode ficar em paz, irmão, Jesus já vai vir para o barco, fique em paz, que até o final da mensagem Jesus volta para o barco. Mas a grande questão aqui é que Deus está nos preparando para um nível mais profundo do sobrenatural. Quem não aprende a confiar durante a tempestade, presta atenção nessa frase, quem não aprende a confiar durante a tempestade, dificilmente reconhecerá Jesus caminhando sobre as águas. Eu vou falar de novo. Quem não aprende a confiar durante a tempestade, dificilmente reconhecerá Jesus caminhando sobre as águas. Foi os discípulos que escolheram ir sozinho para o mar? Não. Foram os discípulos que escolheram a tempestade? Não. Simplesmente, eles estão debaixo de obediência. O Senhor mandou, eu vou. Nós vamos. Isso nos ensina que nem toda dificuldade é consequência de desobediência.
muitas das lutas e tempestades que passamos, na verdade, é uma grande preparação de Deus. E a manifestação, uma preparação da manifestação da sua glória sobre as nossas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então entenda, eu quero que você repita comigo. Às vezes, diga comigo, às vezes, a obediência vai me levar, diga comigo, para o sobrenatural. Só 3 pessoas, vamos lá de novo. Diga, às vezes a obediência vai me levar para o sobrenatural. As tempestades, muitas vezes, na verdade, só estão nos preparando para viver o sobrenatural. Diga comigo, 2. A obediência vai me levar para mais perto do propósito. Então entenda que muitas vezes não vai fazer sentido o que Jesus está pedindo. Vai fugir do natural. Vai fugir da sua concepção do que deveria ser feito. Muitas vezes o pedido que vai vir no seu coração vai parecer loucura. E você vai olhar para todo o contexto e dizer, mas como que eu posso estar bem sem Jesus no barco? A grande questão não é sem Jesus no barco, a grande questão é que Jesus mandou você ir sem Ele. E aqui o que importa não é as circunstâncias, o que importa é o que Ele disse. É a sua voz, é a sua ordem. A pergunta que eu quero fazer para você: se Jesus te fizer um pedido difícil hoje, você obedece? Se Jesus te pedir coisas difíceis hoje, você obedece? Pastor, é muito difícil. Eu sei. Senta com a gente. Senta com a gente. Deixa eu abrir meu coração para você em meia hora. Deixa a gente que está aqui na igreja abrir o coração para você meia hora, e você vai ver que tem gente obedecendo a Jesus, e o pedido é muito difícil. Eu sou um pastor que gosto de aplicar alguns testes. Eu acho que teste é a melhor forma de forjar ou de descobrir. Se quer descobrir se aquela pessoa está preparada, faça um teste. A grande verdade é que teste faz parte do projeto de Deus. Ele aplica alguns testes e alguns pedidos, e alguns testes vão vir com uma roupa de pedido ou de pedidos, que você vai olhar e vai dizer assim, não faz sentido. O que eu mais queria é Jesus no barco. Agora Jesus não está falando para mim ir sem Ele. Mas daí, irmão, eles obedecem. Eles obedecem sim ou não? E você imagina os discípulos olhando um para os outros, dizendo assim, por que a gente obedeceu? Olha nós na tempestade aqui, olhando um para o outro, dizendo, olha que loucura, se Jesus estivesse aqui. Eu não sei se esse texto acontece, essa passagem acontece antes ou depois de Jesus estar dormindo na popa, eu não tenho noção disso. Mas se foi depois, se imagina eles olhando um para o outro, dizendo assim, se ele estivesse dormindo aqui. Você imagina os discípulos dizendo, acho que Jesus errou no pedido. Acho que ele não queria falar isso não, porque ele devia estar no barco. Mas eles obedeceram. Só que tem um detalhe no texto, presta atenção. Enquanto eles estavam na tempestade, Jesus estava no monte. Você acha que Jesus deixou você? Enquanto vocês estão passando por teste, Jesus está intercedendo por você. Enquanto você está passando pelo vale, Jesus está intercedendo por você. Ele está orando. Aí de repente ele diz, eu preciso ir até eles. Aí não tem nenhum barco. Aí ele decide andar sobre
Viu como é um teste do sobrenatural? Você está começando a entender que, na verdade, quando Jesus pede algumas coisas difíceis para nós, Ele já sabe o que vai fazer? Aí Ele vem andando sobre as águas. Aí você olha, pastor, que loucura! Jesus andando sobre as águas é impossível. Para mim, para você não tenta fazer isso. Para mim, humano, no mundo natural mas para o Criador da água, para o Criador do mar, para o Criador de todas as coisas, não. Você não está entendendo, irmão. Quem criou o mar? Quem criou o mar? Deus. Quem está andando sobre as águas? Jesus. Daí você fala para mim, não faz sentido, porque Ele não é Deus. Não, Ele é Deus. Mas eu quero mostrar um texto para você, para mostrar que, na verdade, o mar só está se submetendo a Ele. João capítulo 1, verso 1, põe para mim, Bia. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Presta atenção, os gregos acreditavam no logos, razão, algum tipo de energia que comandava o mundo. Outras filosofias também acreditavam nisso. É algum tipo de razão, de filosofia, algum tipo de ideia, sei lá, é alguma coisa que mantém o mundo, que sustenta o mundo. João está escrevendo principalmente no contexto para combater o gnosticismo, porque o gnosticismo não aceita Jesus em carne, não aceita que Ele é o verbo encarnado. Então agora ele vai dizer, no princípio era o verbo, e aqui está escrito palavra, essa palavra também traduzida como verbo, mas a palavra original no grego é logos. Então a ideia de todo mundo achar que existe uma razão, uma força, algum tipo de energia que comanda o mundo, vem João dizendo, deixa eu mostrar para vocês quem é o logos, quem é a energia, quem é que criou todas as coisas. No princípio era Ele, e Ele estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso 2, põe para mim, aquele que é a palavra estava com Deus e o que teve no princípio? A criação. Não para por aí, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas foram feitas, inclusive quem está entendendo? Eu acho que você está começando a entender. Então quando o mar vê Jesus andando sobre as águas, ele diz, só obedece, só obedece. Quem está andando aqui é aquele que criou todas as coisas. Quem está andando aqui é aquele que disse haja e passou a acontecer. Não é qualquer um que está andando sobre as águas, não. É o Deus vivo, é o Filho do Deus vivo. É aquele que era, que é e que há de... Quem está entendendo já, glória a Deus? Não é nenhum truque. Não tem nenhum truque aqui, não. É simplesmente a natureza se rendendo diante de Jesus, dizendo, o Criador chegou. O Criador chegou. É Ele que traz à existência as coisas que não existem. É Ele que quando quer fazer alguma coisa é só falar que passa a acontecer. Então está andando no mar, o Deus encarnado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então agora o sobrenatural invadiu o natural. Os discípulos estão no barco vivendo o natural, tempestades, vento forte. Só que agora o sobrenatural começa a andar. E a Bíblia diz então que os discípulos olham aquilo, não conseguem identificar que é Jesus, acham que é um fantasma, e eles começam a gritar desesperado. Agora você imagina um monte de homem no barco gritando desesperado. Jesus está andando sobre as águas. Aí Jesus chega para eles, verso 25, põe para mim, Bia. Ele chega para eles e diz, pode pôr 26 então, é isso. Jesus imediatamente lhes disse, não tenham medo, tenham coragem, sou eu, não tenha. Presta atenção, Jesus está vindo,
Eles estão todo mundo com medo, vamos morrer. Agora, pior de tudo, o barco já ia afundar, está tudo lascado aqui. E ainda me aparece um fantasma no meio do mar. Que dia ruim! Acho que nós obedecemos Jesus equivocadamente. Acho que a gente não deveria ter obedecido Jesus. Tempestade, fantasma, que dia esquisito! Aí Jesus olha, não, coragem, sou, tá. Nós já ouvimos isso em Êxodo. Quando Moisés diz assim, quando eu for, vão perguntar quem é. Aí Deus fala a seguinte coisa, diga, o eu sou o que sou, Ele enviou. Sou eu, sim, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, sou eu, sou eu que o mar obedece, sou eu que a tempestade obedece, sou Jesus, sou o Filho do Deus vivo, não tenham medo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor até aqui. Então ele diz, sou eu que faço o mar ficar em silêncio quando eu quero, sou eu que a natureza obedece, sou eu o Senhor de todas as coisas, sou eu que estou aqui. Calma. Aí Pedro vai fazer uma pergunta, aliás, ele vai falar algo impressionante. Ele vai dizer, tá, se és tu, então me faz andar sobre as águas também. Tá, você é o sou o que sou? Então me faz andar sobre as águas também. Aí Jesus diz, venha. Pedro vem e ele começa a andar sobre o que somente o Criador poderia fazer, que nenhuma natureza, nada da natureza podia fazer. O mundo natural não aceitaria isso de jeito nenhum. Mas agora Pedro começa a andar sobre. E por que ele anda sobre as águas? Porque quem tem o comando das águas está chamando, vem, pode vir, pode andar, pode vir. E eu sei que muitos de vocês aqui estão andando sobre as águas. Eu sei que muitos de vocês estão andando no sobrenatural, que parece um pedido impossível, que parece um pedido que não faz sentido. Mas Jesus está nos convidando hoje para entrar e começar a viver o sobrenatural através dele. Jesus está nos convidando hoje para viver o céu na terra. Ele está nos convidando hoje para viver o impossível. Eu sei que não é fácil, quando Jesus diz, sai do seu barco, o barco do conforto, sai do seu barco, do barco do comodismo, sai do seu barco e vem depender de mim, vem depender de mim totalmente. Nós sabemos o que é isso. Quantas renúncias eu já fiz junto com a minha esposa, que nós tivemos que tirar o pezinho do barco e colocar os pés sobre as águas. Ei, Deus está nos chamando nesta noite para viver do sobrenatural. Mas esse caminho, essa jornada vai exigir da gente obediência. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pedro está vivendo o sobrenatural, está andando sobre as águas. Ninguém fez mais isso na história. Só que agora Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na tempestade. Daí ele começa a afundar. Sabe quando nós deixamos de viver o sobrenatural? Quando nós tiramos os olhos de Jesus
e começamos a olhar para as dificuldades da vida. Quando a gente estava no barco, estava confortável, não é? Mas depois que Jesus nos colocou no mar e fez nos andar sobre as águas, parece lindo. Lindo. É lindo falar, é lindo cantar. Mas é difícil viver. Porque você está lá andando no sobrenatural. E quando você anda no sobrenatural, você não tem capacidade, controle, comando de nada mais. Aquelas águas só estão obedecendo porque Jesus disse: você não tem mais comando, você não tem mais controle, você está numa dependência total. Agora estão andando sobre as águas, e Jesus tira os olhos de Pedro e começa a olhar para as adversidades. E quando você olha para as adversidades, pisando sobre as águas, é lógico que você vai ter medo. É lógico. Presta atenção. Eles estavam com medo no barco, sim ou não? Eles estavam passando por tempestade, sim ou não? No natural e também no sobrenatural. Nos dois momentos eles começaram a olhar para as tempestades. Porque é uma tendência nossa. É uma tendência nossa sempre olhar para as coisas que não deveríamos olhar. A gente deveria aprender a viver pela fé. A gente deveria aprender a viver pelo sobrenatural. Só que tem todo um contexto. Jesus está andando sobre as águas, mas Jesus viu. Pedro está andando sobre as águas, mas Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Pedro já tinha vivido milagres inacreditáveis. Mais uma vez ele decidiu olhar para as tempestades. Quero que você entenda. Você precisa voltar a contar testemunhos para você mesmo. Porque você já andou sobre as águas. Você já viu Jesus fazendo coisas incríveis. Agora, se você olhar para as circunstâncias, você vai ter medo. Se você começar a olhar para a tempestade, você vai se afundar. Por isso eu tenho 3 lições para você. Primeiro, mantenha os olhos naquele que é maior do que o mar. Jesus é maior do que o mar, maior do que o câncer, maior do que as dívidas, maior do que tudo. Jesus é maior do que a sua dor, Jesus é maior que a depressão, Jesus é maior que a ansiedade. Comece a colocar os seus olhos nele, porque você vai viver do sobrenatural. A segunda coisa que eu quero te ensinar: mantenha a fé naquele que é maior do que o seu medo. Eu sei que às vezes você vai fazer as coisas e você sente medo, mas olhe para Jesus e vai com medo e tudo. Só não olhe para as tempestades. Terceira coisa, mantenha o foco naquele que é maior do que tudo. Sabe qual é o grande problema? A tempestade nos assusta. A tempestade nos assusta. A gente está vivendo o sobrenatural, irmão. Eu estava conversando com a pastora esses dias. A gente estava lá falando que a gente fala. Fica o dia inteiro junto, então, meu Deus. E nós estávamos lembrando que os dias mais difíceis da nossa vida a gente comia picanha. A gente não tinha dinheiro para nada, não tinha salário para nada, e tinha picanha em casa. Aí eu falei para ela: da onde veio? Não sei. Como que pode uma pessoa que não tinha salário, a igreja praticamente tinha que tirar o que não tinha para manter a igreja, e tinha carne boa em casa. Quem já passou por isso? Deixa eu ver. Parece que o seu salário não bate com a sua realidade, não é? E que o governo não escute isso, porque senão ele já vai querer pegar também.
Não bate. Não bate. Você precisa manter o foco em Jesus, porque até nos seus dias difíceis você vai ver e vai viver o sobrenatural. Vai ter multiplicação na sua casa, vai ter multiplicação na sua família. Você está recebendo aí? Você vai andar sobre as águas, você não vai afundar em nome de Jesus. Mas aí, como eu e você, nós vivemos tanto sobrenatural, tantos milagres, tanta coisa boa. Mas a gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos em outras coisas e a gente começa a afundar. Mas Jesus é tão bom que até quando a gente está afundando, Ele estende as mãos. Pedro começa a afundar, mas Jesus diz: vem cá, Pedro. Ei, não importa se você está afundando hoje, Jesus está te salvando, Jesus está te trazendo de volta. Quem está comigo, diga glória a Deus. Vai lá, irmão, quem está comigo, diga glória a Deus. Quantos milagres você já viu Jesus fazer? Quantos milagres você viveu em Jesus? Quantos testemunhos você tem para contar? Então a pergunta: por que você está olhando para a tempestade e tendo medo? Por que você tirou os seus olhos de Jesus? E agora presta atenção comigo. Eles estão andando, Jesus traz Pedro de volta para o barco, mas eles estavam, antes de Jesus chegar, eles estavam numa tempestade. Sim ou não? Mas olha o que diz o verso 32 e 33. Jesus pega Pedro e traz ele de volta para o barco. Quando subiram no barco, o vento... Presta atenção, presta atenção. Eles estavam na tempestade, sim ou não? Aí Jesus anda sobre as águas, Pedro também anda, ele começa a afundar, ele olha para a tempestade. Jesus pega Pedro pela mão e põe de volta no... Mas agora tem uma diferença. A tempestade... Mas tem uma outra diferença. Agora eles não estão mais? Eles não estão mais? Quem que entrou no barco? Eu disse que Jesus chega no barco. Ele só deixou você andar um pouquinho para um teste. Ele não vai te abandonar não, irmão. Ele vai voltar para o barco. Ele não vai te deixar sozinho. É só para ver se você obedece. É só para você aprender a viver do sobrenatural. Quem está comigo, diga glória a Deus. Hoje Jesus está nos convidando a andar no sobrenatural, a andar sobre as águas. Ele está nos ensinando a olhar para Ele. Esse milagre que nós estamos contando aqui hoje, o maior resumo desse milagre, não é que você pode andar sobre as águas. Não. O maior resumo desse milagre é que quando você está com Jesus, você pode ter uma vida sobrenatural. Eu sei que dá medo de andar no sobrenatural. Tudo é romântico na canção, tudo é romântico no falar, mas na hora que Jesus diz, tá bom, então vem depender de mim, então renuncia isso, renuncia aquilo, dá o passo que você precisa. Mas Jesus, eu vou mudar você de empresa, eu vou mudar você daquilo, eu vou fazer isso, você precisa tomar uma decisão, você precisa casar, você precisa acertar as coisas, você precisa acertar a sua vida financeira. Quando Ele começa a te convidar a dar uns passos importantes, você precisa abandonar algumas coisas. Você diz, mas Jesus, porque na canção tudo é lindo. O difícil é quando Ele diz, então vem, pisa nas águas, anda no sobrenatural. E no meio do caminho você olha e tem uma tempestade. Quem está conseguindo entender aqui, diga glória a Deus. Mas a única razão de nós vencermos as tempestades e caminhar no sobrenatural é que Cristo está conosco. Cristo está
conosco. Quem aqui vai viver no sobrenatural? Diga glória a Deus. Aquele que é maior do que tudo e de todos, nos chama para viver do sobrenatural e andar sobre as águas. O que a gente precisa fazer, pastor? Olhe para Ele e mantenha a sua fé nele. É só isso que você precisa fazer, manter os seus olhos em Cristo Jesus, e Ele vai te chamar em algum momento, vai dizer, pisa sobre as águas, e você começa a andar nas águas. Deus está nos chamando para viver do sobrenatural. Eu vou testemunhar, você vai testemunhar. Falei para minha esposa hoje, falei, prepara, mulher, você vai viver coisas boas. Ah, mas Jesus está pedindo para a gente entrar no barco e parece que vai afundar, e do nada parece um fantasma, e do nada Pedro começa a afundar. Não desista. Você está comigo aqui nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos encerrar esse culto acreditando que se Ele me chamar para andar sobre as águas, eu vou. Não é sobre mim, é sobre Ele. Na outra passagem que a tempestade aparece, no final os discípulos dizem a seguinte coisa: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles começaram, quem que é esse? O mar obedece o vento. E agora, põe para mim para a gente encerrar, verso 33, Bia. Olha o que eles vão dizer sobre Jesus. Eles vão reconhecer. Então os que estavam no barco, adorar é beijar a mão, é se render, é se prostrar, é dizer, entendi, adoraram, dizendo, verdadeiramente, esse não é um homem comum, não é apenas um profeta, verdadeiramente ele não é só um homem que faz um milagre ou outro, não, verdadeiramente esse é o filho de, o princípio, aquele que existe, que sempre vai existir, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que estava no princípio de tudo, Ele está no seu barco. Tem alguém que acredita e pode aplaudir a Jesus nessa noite? Diga, se o trovão e o mar se erguendo, vem